pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Trazendo um texto, foi publicado no dia 18 de outubro, uma semana atrás, isso. Na página Galactic Consensio, né, 5D, achei um texto bastante interessante. O título é No Limiar da Ascensão, tolerância à opinião de outras pessoas. Um tema bastante importante. Canalização vinda de Deus Pai. Olha só. Vamos lá. Meus queridos amados, então vamos continuar com a conversa sobre as características de um homem que passou para a quarta dimensão, que o ajudam a mover-se para um novo nível de comunicação com as pessoas ao seu redor. A sua outra diferença das pessoas num mundo tridimensional é a tolerância para com as opiniões dos outros. Na verdade, é uma qualidade muito rara que carrega as mais altas vibrações. No mundo duplo, vale o seu peso em ouro, porque é aí que se tenta muitas vezes comunicar a sua opinião e a sua visão de mundo ao seu parceiro, refutando deliberadamente o que não concorda com a sua própria opinião. É a intolerância que traz baixas energias vibracionais para a comunicação das pessoas e leva a disputas intermináveis que, por vezes, escalam para a agressão. No mundo de quarta dimensão, é tolerância por continuar a qualidade como a aceitação de outras pessoas como elas são. No mundo de vibração alta, onde a energia do amor incondicional reina, acontece sem querer, naturalmente, né? Uma compreensão profunda da singularidade de cada pessoa nos permite tratar todas as pessoas sem exceção, com respeito e atenção às suas opiniões. Portanto, a relação energética entre as pessoas é baseada num nível completamente diferente. Isto não é um lançamento de várias energias vibracionais e muitas vezes negativas, como num mundo tridimensional, mas uma energia vibracional alta da unidade da diversidade. O que é isto? Esta é uma comunicação entre pessoas com um nível de consciência alta que contribui para enriquecer os seus participantes em todos os níveis de existência. Em um nível gentil, é uma troca de energias vibracionais alta, como amor e respeito mútuo. E a nível físico, troca de vida e experiências profissionais, bem como ajuda e apoio mútuo. E como eu afirmei nas minhas notícias anteriores, o status social não tem um papel aqui. A única coisa que importa é a personalidade, interesse mútuo e simpatia de uma pessoa. O intercâmbio de energia entre estas pessoas ocorre com base no princípio da comunicação dos navios. Ambos estes vasos têm uma certa gama de vibrações dentro das quais a comunicação mental e emocional ocorre. E acredite, meus queridos, não é aborrecido e sem cor, graças a isso. Intensidade emocional e paixões incontroláveis, características de um mundo tridimensional, são substituídas apenas por uma comunicação emocional, no entanto, baseada em emoções positivas vibracionais. Tudo vai acontecer gradualmente, mas para acelerar este processo, experimente acompanhar o seu nível de vibração ao se comunicar com outras pessoas e ajustar o seu humor emocional se necessário. É aí que vamos parar hoje. Ele falou com você
Deus Pai. Amo-vos a todos tão profundamente. Saiba Arcturus. Vejam só, gente, eu adorei. Na verdade, eu já venho falando isso aqui, né? Já tem um tempo nos meus vídeos que eu venho falando sobre até uma colocação do Deepak Chopra no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, onde ele coloca, né, o princípio da indefensibilidade, que é a não necessidade de defendermos uma ideia com unhas e dentes, porque na verdade o respeito ao nível evolutivo do outro é o que é o mais importante, porque vivemos num mundo em que convivemos com pessoas em diferentes níveis evolutivos. Então, aquilo que para mim já é um conceito incorporado, uma outra pessoa com quem eu esteja conversando, né, em qualquer dimensão de relacionamento, pode ainda não ter chegado àquelas mesmas conclusões que eu, e eu não preciso ficar, usando aqui bem entre aspas, catequizando aquela pessoa sobre a minha opinião. Se ela tiver curiosidade de saber o que eu penso, né, sobre aquele assunto, de repente ela me pergunta, né, e eu dou a minha opinião. Ou numa conversa sadia, eu dou a minha opinião, ouço a opinião do outro. Se for contraditória, a gente não estica o assunto no sentido de tentar provar que a minha opinião é a certa, que eu estou com a verdade. Segundo o Deepak Chopra, na verdade, o que eu estou fazendo é tentando ganhar o poder que advém de dizer eu estou certa, eu estou com a verdade. Como eu disse naquele vídeo, o outro lado da intimidade, quando eu falei da questão da não necessidade também, né? Que fala no texto da gente não se justificar diante de algumas situações. O que eu disse lá, na verdade, mesmo atitudes que nos desagradaram têm origem numa verdade que a pessoa traz consigo. Pode não ser a minha verdade, eu posso achar aquele paradigma que ela está usando como referência uma coisa absurda, mas para ela naquele momento é a verdade. Assim como para nós, em muitos momentos, a gente também vai tomar atitudes baseadas em verdades que de repente não são verdades verdadeiras, não é? Por exemplo, quando a gente tem uma catarse e fala um monte de coisas para uma pessoa em que você, na verdade, estava projetando um conteúdo seu nessa pessoa, ela, né, teve uma atitude que serviu de gatilho e você jogou um monte de coisa em cima dela, era aquela verdade daquele momento, mas depois você reconhece que houve ali uma projeção. Então a pessoa nem merecia, entre aspas, ouvir aquilo, porque você não estava falando diretamente com ela, você estava relembrando de alguma forma aquelas emoções que ficaram reprimidas de um acontecimento traumático da sua vida. Era a tua verdade naquele momento. Naquele momento do trauma ainda por cima, nem é a verdade desse momento aqui, não é? Então, a gente vai conviver nesse mundo com diversas verdades, assim como as nossas verdades também vão mudando de acordo com o nosso amadurecimento e a nossa evolução espiritual nesta mesma encarnação. O que eu sou hoje, há um ano atrás eu não era, aliás, há um mês atrás eu não era, né? Há 5 anos atrás eu não era, há 10 anos atrás eu não era, hoje eu sou outra pessoa.
graças a Deus, porque a gente vai incorporando novos conceitos, novas verdades ao nosso repertório consciencial e comportamental, então evoluindo, não é? Essa é de verdade a forma como a gente vai evoluindo nesse mundo. E chegar ao ponto em que vai haver somente o respeito às opiniões das outras pessoas é totalmente vibrar na quinta dimensão. É isso. E pessoas que vibram na terceira dimensão tentam nos convencer de que a gente tem que interferir na vida do outro, que a gente tem que colocar a nossa opinião, que a gente tem que dar um toque para aquela pessoa, que ela está fazendo algo errado na concepção dessa pessoa que está falando isso para nós, não é? E tentar de verdade mostrar esse outro ponto de vista para alguém que ainda está na terceira dimensão é bastante complicado. Estou falando que vivi uma situação assim recentemente. E, e eu acho que quando alguém quer a minha opinião, ela vai vir me perguntar, ela vai vir conversar comigo sobre aquele assunto. Do contrário, as pessoas muitas vezes precisam de atitudes, de vivências que muitas vezes eu considero inadequadas para a minha vida, mas eu não tenho o direito de julgar a necessidade que a outra pessoa tem daquelas vivências, porque ela está buscando essas experiências baseada numa necessidade que tem a ver, como eu disse, acho que hoje cedo no vídeo que eu gravei, na somatória do seu karma, do seu dharma, do seu plano de alma. Ou seja, aquilo que é a necessidade de uma experiência para uma pessoa não é a mesma da outra. Nós não somos iguais, nós passamos por experiências sim semelhantes, em especial se somos da mesma família espiritual, da mesma mônada, mas mesmo assim, o fato de sermos almas irmãs, muitas vezes até almas gêmeas, não nos dá o direito de querer colocar o dedo na cara da outra pessoa e falar um monte de verdades que ela não pediu. Eu já passei por isso. Eu sei o quanto isso traz um desalento à nossa alma por ser uma interferência no nosso livre-arbítrio, nos colocando como pessoas incapazes de raciocinar ou de tirar proveito da experiência, mesmo que ela seja uma experiência desastrosa. No mínimo eu vou aprender que aquele caminho eu não posso seguir. É isso, não é? Então, estarmos nesse patamar onde há o respeito a uma opinião contrária é estarmos já vibrando nessas energias superiores que vão nos fazer galgar alguns degraus no processo de ascensão, não é? Então, veja só, a sua outra diferença das pessoas no mundo tridimensional é a tolerância para com as opiniões dos outros. Na verdade, é uma qualidade muito rara que carrega as mais altas vibrações. Eu não vou dizer que a gente, no mundo da terceira dimensão, consiga fazer isso o tempo todo. Às vezes a gente também reage a uma situação porque tem lá um conteúdo e tal que a gente precisa trabalhar, ou porque de verdade existe uma indignação muito profunda em relação a um preconceito, por exemplo, não é? Algo nesse sentido, a uma discriminação. Porque quando a gente reage com muita emoção, tem algo nosso lá dentro também, não é? Até porque, né, vou falar de mim, se eu pegar a questão de preconceito, de julgamento, né,
de bullying, né? Desde o campo de concentração na vida passada até nesta vida, com tantos fatores que me fazem uma pessoa diferente, né? Começar lá na escola, pequenininha, né? Até 12 anos tinha o tamanho de uma criança de 5 anos. O que eu recebia de piadinha, de o que hoje é chamado de bullying, né? O que eu recebia, às vezes eu chorava, ficava muito triste, mas eu sempre tentava me sobressair. Eu acho que eu já falei isso aqui, pela minha inteligência, graças a Deus, que é bem avantajada, modéstia à parte. Então, as pessoas ficavam admiradas como uma pessoa desse tamanhinho é a primeira da classe. Na minha época a gente tinha medalhas, né? De primeiro da classe, segundo da classe. Eu tirava sempre a primeira da classe. Como é que uma pessoa desse tamanhinho escreve com tanta propriedade, com tanta maturidade, desde o meu segundo ano primário, ganhando é, é, concursos de redação, não é? E acho que já contei aqui, mas acho que no outro canal, uma redação que eu fiz falando sobre pássaros e muito inspirada pelas questões divinas, né? E que a minha professora disse: não, como eu venho de uma família de professores, ela achou que alguém tinha escrito aquela redação. Eu comecei a chorar, ela disse, ok, então vamos lá. Você vai lá para o fundo da classe, porque eu pequenininha sempre sentei na frente, e você vai escrever essa redação de novo. E eu fui lá e escrevi. Eu acho que até acrescentei algumas coisas. E ela ficou abismada, dona Celi foi conversar com a minha mãe depois e esse foi um assunto, né? Tô até me lembrando disso agora, mas um assunto que ficou ali pairando, né, na família. Nossa, como ela escreve bem, nossa, eu tinha um caderno cheio de poesias com 8 anos de idade. Então, também isso já foi um motivo de olharem para mim de forma diferente. Depois, gordinha, né, pelo problema do hipotiroidismo. Depois, quando eu emagreci, aí fiquei toda bonitinha, corpinho bonitinho, aí tinha, né, assédio masculino o tempo todo. Então, todas essas situações vão fazendo você se enxergar como uma pessoa diferente, não é? Depois, toda a questão da paranormalidade, a questão de eu sempre querer ficar mais quietinha no meu canto, porque me sentia muito diferente, não brincava, né? Até hoje não sei se era uma criança deprimida ou só uma criança tímida, introvertida, como é a minha característica principal, apesar de vocês me verem aqui falando dessa forma tão desinibida, mas faz 5 anos que isso acontece só. E até então eu sempre fui uma pessoa com pessoas conhecidas, ok, a gente se abre e se solta, mas num lugar estranho, totalmente tímida, não é? Então, esse julgamento que fazem a nosso respeito, estou dando meu exemplo, mas todo mundo tem algo que te torna uma pessoa diferente das outras, seja no modo de ser, seja na aparência física, seja no modo de se vestir, qualquer coisa, gente, né? Em que, de alguma maneira, aquela situação vai fazer com que você seja notada positiva ou negativamente, ou você recebe um elogio e se destaca, ou você sofre um bullying, uma gozação, não é? As pessoas vão tirar o sarro, como dizia na minha época, não é? E vamos lá. Num mundo duplo, né, como é da dualidade, vale o seu peso em ouro, porque é aí que se tenta muitas vezes comunicar a sua opinião e a sua visão de mundo ao seu parceiro, refutando deliberadamente o que não concorda com a sua própria opinião. Já falei sobre isso, não é? Não há essa necessidade de defendermos a nossa verdade com unhas e dentes. É a intolerância que traz baixas energias vibracionais
para a comunicação das pessoas e leva a disputas intermináveis que por vezes escalam para a agressão. A intolerância é a causa verdadeira de todas as guerras, porque se houvesse respeito às ideias diferentes, não haveriam guerras, não é? E a intolerância, fazendo referência à minha vida como judia, né? Na vida passada, a intolerância trouxe todos os traumas que eu precisei lidar até os meus 60 anos de idade, quando naquele momento eu senti que praticamente eu tinha zerado toda a, as vivências sofridas da encarnação passada. Vejam só, eu tenho 64 anos. Somente faz 4 anos que eu, de alguma maneira, me libertei dessas influências que foram extremamente desafiadoras durante toda a minha encarnação. No mundo de quarta dimensão, é tolerância por continuar a qualidade, como a aceitação de outras pessoas como elas são. Quando a gente consegue, através da empatia, enxergar a alma do outro, nós vamos ver projetado no outro as qualidades da sua essência divina. Mesmo que essa pessoa tenha, obviamente, defeitos, porque todos nós temos nesse mundo, mas quando nós priorizamos enxergar a essência divina do outro, isso não é estarmos alienados, mas é valorizarmos esse lado que é o mais importante, né, de todo o nosso processo de evolução, que é fortalecer a nossa essência divina neste plano dual, neste planeta Terra, não é? Uma compreensão profunda da singularidade de cada pessoa nos permite tratar todas as pessoas sem exceção, com respeito e atenção às suas opiniões. Aqui estou lembrando lá, eu estudava no colégio Estocco, em Santo André, que era um colégio de elite. Meus pais e meus avós, né, como professores e tal, acharam por bem eu estudar lá. Eu estudei 2 anos, depois retornei para a escola pública, mas ali eu conheci uma menina que hoje está na Alemanha, que era a Kátia Guedes, filha da Sônia Guedes, uma atriz que morava em Santo André. Me parece que a Sônia Guedes faleceu. E a Kátia tinha sofrido paralisia infantil e ela tinha, né, aqueles ferros na perna para ela poder andar com aquela bota grossa, né, para apoiar. E ela era muito discriminada porque na hora do recreio, né, todo mundo corria, todo mundo ia, né, se divertir, ia comer seu lanchinho. E ela com aquela dificuldade, eu me tornei amiga dela naquele momento. Então acompanhava ela até o pátio, a gente ficava junta e conversava, né? Dentro da minha natureza, do meu Dharma, sempre de alguma maneira tentando ajudar aqueles que são discriminados, que são diferentes por alguma razão, né? E que pena que a gente perdeu o contato, mas eu vi, eu não lembro se foi no Instagram ou no Facebook, que ela tá na Alemanha, ela é uma musicista maravilhosa. Então, é uma pena que a gente tenha perdido contato, porque eu gostaria muito de conversar com ela, seria muito legal. Tô voltando lá atrás, nesse meu 2º ano primário, na minha época, né? Então, portanto, a relação energética entre as pessoas é baseada num nível completamente diferente, porque você vai se basear naquela energia que, na verdade, vem da sua essência divina quando você tem esse respeito às opiniões contrárias e ao processo que aquela pessoa está vivenciando, não é? Isto não é um lançamento de várias energias vibracionais e muitas vezes negativas, como no mundo tridimensional, mas uma energia vibracional de alta
né? Qualidade, unidade da diversidade. O que é isto? Esta é uma comunicação entre pessoas com um nível de consciência alta, que contribui para enriquecer os seus participantes em todos os níveis de existência. Ou seja, quando a gente se coloca nesse patamar superior, sem anular aquilo que vem da nossa sombra, em especial nesse momento, né, de grandes transmutações que estamos vivendo, ok? Sem anularmos, mas quando a gente dá prioridade a se relacionar de maneira profunda e com a essência divina do outro, valorizando esse lado, obviamente estaremos vibrando energias de alta qualidade, não é? Em um nível gentil, é uma troca de energias vibracionais altas, como amor e respeito mútuo. Olha que coisa linda, né? E a nível físico, troca de vida e experiências profissionais, bem como ajuda e apoio mútuo. Eu posso ouvir sem precisar julgar, sem precisar remendar o que a pessoa está falando, não é? Às vezes a gente tem essa urgência de falar alguma coisa no meio de algo que a pessoa está falando com a gente, né? A única coisa que importa é a personalidade, interesse mútuo e simpatia de uma pessoa, não é? O intercâmbio de energia entre essas pessoas ocorre com base no princípio da comunicação dos navios, né? Muito bem, vamos lá. Então é isso. Eu acho que aqui é só reforçar aquilo que eu já falei, né? Então, quando nós conseguimos chegar nesse nível mínimo de começar a prestar atenção, gente, será que eu estou respeitando a opinião do outro? Será que eu estou julgando? Não é? Será que eu estou me tornando uma pessoa intolerante? Eu sei que, como freira, nas minhas vidas passadas, várias vidas de freira, eu fui bastante intolerante, bastante rígida como madre superiora. Às vezes eu sinto um pouco disso, né? Não da intolerância em si, mas dessa austeridade, né? Às vezes até no falar, né? Dependendo da situação. E saio um pouco dessa minha gentileza, dessa minha doçura que muita gente diz que eu tenho, e me coloco de uma forma muito firme, muito, né, austera, é isso. E eu tenho certeza que vem lá dessas vidas de freira, de madre superiora, não é? Mas, então, eu sei que a vida no campo de concentração foi um resgate de várias situações vividas aí nas encarnações anteriores, não é? E nesse momento é o momento da compreensão de tudo isso, né? Você passou por isso por conta daquilo, daquilo e daquilo, não é? Isso traz uma conscientização e faz com que a gente se posicione na vida de uma maneira diferente, querendo de fato corrigir tudo aquilo que de alguma forma a gente não fez muito legal lá nas vidas passadas, não é? E o respeito à opinião contrária à nossa é não estar na intolerância, é praticar a tolerância, mesmo que a gente não consiga o tempo todo, porque estamos no mundo de terceira dimensão, no mundo dual, mas vamos lá, vamos abrir a possibilidade de nos conscientizarmos disso e mesmo que a gente não concorde, porque respeitar a opinião contrária não é concordar, mas a gente tem que respeitar, certo? E não tentar catequizar ninguém com as nossas verdades. Cada um tem as suas e elas também são mutáveis com o tempo, assim como as nossas também são. É isso, gente. Vamos refletir sobre isso. Achei muito legal e fazendo a reflexão aqui junto com vocês nessa sexta-feira à noite. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.